Olá pessoal, que bom que vocês estão comigo novamente aqui no canal. Eu estou também colocando esse lembrete no Instagram, para que vocês possam saber que o canal Fala Mizu, ele continua bombando. Então nesse vídeo nós vamos falar sobre Londres, nossa pequena incursão na cidade de Londres, um bate e volta indo de Paris até Londres. Foi muito interessante e, como sempre eu faço, eu vou sempre falar um pouco da história da cidade e depois de todas as partes agradáveis, como os pontos turísticos e também com relação a transportes, gastronomia, hotelaria, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Um grande abraço e curtam bastante. Não esqueçam, se inscrevam. Tem muitas pessoas que veem o nosso canal, mas não se inscrevem. Não custa nada, gente. E vai ajudar muito seu amigo aqui a produzir mais vídeos e o canal ficar mais fortalecido. Um abraço. Sigam lá. Londres, a capital da Inglaterra, tem uma longa e fascinante história que remonta a quase 2000 anos. Uma pequena vila chamada Londinium foi fundada pelos romanos em 43 d.C., após a invasão da Bretanha pelo Império Romano. Foi erguida à margem norte do rio Tâmisa, devido à sua localização estratégica para comércio e defesa. A cidade rapidamente se tornou um importante centro comercial e administrativo. Por volta de 60 d.C., Londinium já possuía muralhas defensivas, estradas pavimentadas e um porto bem movimentado. Com a retirada dos romanos no início do século V, Londres sofreu um período de declínio. A cidade foi invadida por povos anglo-saxões e o centro urbano diminuiu em tamanho e importância, enquanto novas vilas surgiam ao redor. No século IX, Londres sofreu repetidos ataques vikings. O rei Alfredo o Grande reorganizou a cidade e reconstruiu suas muralhas defensivas para protegê-la destas invasões. A partir do século X, Londres começou a florescer novamente, tornando-se uma das cidades mais importantes do Reino da Inglaterra. Após a Batalha de Hastings, em 1066, o Duque Guilherme da Normandia, mais tarde conhecido como Guilherme o Conquistador, tomou o trono da Inglaterra e consolidou o poder em Londres. Ele ordenou a construção da Torre de Londres, um símbolo de seu domínio que ainda é uma das construções mais icônicas da cidade. Durante a Idade Média, Londres continuou a crescer como um importante centro comercial e político. O crescimento da cidade também foi impulsionado por sua localização no Tâmisa, que permitiu o comércio marítimo. No entanto, a cidade enfrentou pragas, como as epidemias de peste negra em 1348 e 1665. Esta última dizimou a população em 18 meses, vitimando entre 75 e 100 mil pessoas, praticamente um quinto da população de Londres na época. A peste negra se propagou na Europa por meio de caravanas comerciais, que se dirigiam para cidades portuárias do mar Mediterrâneo, como Gênova e Veneza, nas quais havia intensa atividade comercial e grande concentração demográfica. Na época, médicos usavam máscaras com lentes sobre os olhos e um nariz com a forma de bico contendo perfume perto das narinas, que eram suficientes para respirar o ar das drogas alojadas no interior do bico.
Na realidade, aterrorizavam mais do que recobravam a saúde dos infectados. Durante o reinado de Elizabeth I, no século XVI, a cidade se destacou com o desenvolvimento do teatro, com figuras como William Shakespeare. A história nos diz que Londres sempre enfrentou desafios, como por exemplo o Grande Incêndio de Londres, que ocorreu entre os dias 2 e 6 de setembro de 1666 e devastou grande parte da cidade. O fogo começou em uma padaria e espalhou-se rapidamente devido às construções de madeira, os ventos fortes que vinham do norte e a seca que assolava a região. Durante 4 dias, o incêndio destruiu cerca de 13.200 casas, 87 igrejas, incluindo a Catedral de St. Paul, além de diversos edifícios públicos. Embora poucas mortes tenham sido registradas, o incêndio deixou aproximadamente 70.000 pessoas desabrigadas, em uma cidade com cerca de 80.000 habitantes. O desastre levou a uma reconstrução significativa de Londres, com novas regras para a construção de casas em tijolo e pedra, visando evitar futuros incêndios. Durante o século XVIII e a Revolução Industrial, Londres se tornou a maior cidade do mundo e o coração do vasto Império Britânico. A cidade cresceu rapidamente em população e infraestrutura, com a construção de ferrovias, pontes e indústrias. No século XIX, a cidade também enfrentou problemas de superpopulação, pobreza e condições de vida precárias, mas se modernizou com reformas urbanísticas. Durante a Segunda Guerra Mundial, Londres foi severamente bombardeada, em um período conhecido como o Blitz. Muitas áreas da cidade foram destruídas, mas novamente a cidade foi reconstruída e se modernizou no pós-guerra. Hoje, Londres é uma metrópole global, um dos maiores centros financeiros, culturais e políticos do mundo. A cidade combina sua rica história com uma infraestrutura moderna e multicultural, atraindo milhões de visitantes e imigrantes de todo o mundo. Londres continua a ser uma cidade em constante evolução, onde o passado e o presente se misturam harmoniosamente, mantendo sua posição como uma das cidades mais importantes e influentes do mundo. Nessa viagem, separamos um dia para conhecer Londres e uma das melhores formas para se locomover foram os trens. Claro que as companhias aéreas possuem tarifas mais baixas. Entretanto, os trens têm as seguintes vantagens: conexão com transporte público, translado mais barato, maior tolerância com a quantidade de bagagem transportada e pontualidade. O ticket foi comprado aqui no Brasil, no próprio site da empresa Eurostar, e custou €95 por pessoa. Quanto mais próxima a data da viagem, mais caro fica. Na compra é possível marcar o vagão e o assento. Cada vagão tem 2 fileiras de 2 cadeiras. Também existem fileiras uma de frente para a outra, com uma mesa no meio. Em Paris,
A estação na qual o Eurostar parte para Londres é a Gare do Nord, que possui conexão com o metrô. Ao chegar, você passa pelo raio-x e em seguida pela imigração. Um fato quase impediu nossa ida a Londres. A Agatha, acostumada a transitar pela União Europeia, esqueceu-se de levar seu passaporte. Dessa forma, não poderia entrar na Inglaterra. Ainda bem que tínhamos chegado com umas 2 horas de antecedência. Ela pegou um Uber e foi correndo até o hotel pegar o documento. Que bom que conseguiu voltar a tempo. Indo a Londres, a imigração é feita logo em Paris e vice-versa. O oficial da imigração britânico só carimbou o passaporte e mandou a gente passar. Ficamos aguardando o horário de partida na sala de espera. Toda a estação tem internet de boa qualidade e gratuita. Caso seja necessário, as bagagens são acomodadas no fundo do vagão ou em prateleiras ao longo dele. Não existe serviço de bordo, pelo menos na classe que eu estava. Mas podemos levar lanche para comer no trem, inclusive bebidas. E, quem quiser gastar dinheiro, existe um vagão-restaurante. É só andar entre um e outro, passando pelas portas de vidro até chegar nesse vagão. A passagem por baixo do Canal da Mancha é meio frustrante, tudo escuro. Então ninguém se preocupe que não vai poder ver nenhum peixinho pelo mar. Dura em torno de 30 minutos. Ao todo, a viagem dura 2 horas e 15 minutos. A pontualidade é uma coisa incrível. O trem chegou em Londres 2 minutos antes do horário. Valeu muito a pena e foi bem melhor que andar de avião. As estações de St. Pancras e King Cross ficam uma ao lado da outra, interligadas pela estação de metrô. Porém, são 2 estações de trens distintas. E é em King Cross que encontramos a plataforma 9 3/4, aquela do Harry Potter, ao lado das plataformas 9 e 10. Como um carrinho enfiado na parede onde uma pequena fila se forma para os fãs tirarem fotos. Infelizmente, estava chovendo no dia que visitamos a cidade, mas parece que esse tempo é quase uma constante. Quando saímos da King Cross, já nos deparamos com o Big Ben. O relógio mais famoso do mundo soou pela primeira vez em 11 de julho de 1859. A torre do Big Ben está localizada na região central de Londres, próxima ao rio Tâmisa, no Palácio de Westminster.
O Big Ben é composto por 4 faces gigantes iluminadas e um grande sino localizado no interior da Elizabeth Tower, prédio que abriga as casas dos parlamentos da Grã-Bretanha. Em toda a sua trajetória, poucas foram as vezes em que o Big Ben não tocou. A primeira vez que ficou em silêncio foi na Primeira Guerra Mundial, para evitar ataques dos alemães. Já na Segunda Guerra, por sua vez, apenas as luzes foram apagadas, mas o sino continuou tocando normalmente. O segundo ponto visitado foi a Abadia de Westminster. Reza a lenda que um jovem pescador do rio Tamisa, chamado Aldrich, teve uma visão de São Pedro perto do local onde se localiza a abadia. As origens registradas da abadia datam da década de 960, e desde a coroação de Guilherme o Conquistador em 1066, todas as coroações de monarcas ingleses e britânicos aconteceram na abadia. Lá já ocorreram 16 casamentos reais e foram enterradas mais de 3.300 pessoas de destaque, predominantes na história britânica. Em 6 de setembro de 1997, houve o funeral de Diana, princesa de Gales. O último grandioso evento foi a coroação do rei Charles III, em 6 de maio de 2023, quando ele recebeu a coroa e se tornou rei do Reino Unido e chefe de Estado de mais 14 países soberanos e independentes da Commonwealth. Depois, caminhamos até a London Bridge. A ponte atravessa o rio Tamisa, próximo à Torre de Londres. Foi inaugurada em 1894 e atualmente é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. Normalmente, quando as básculas são erguidas para a travessia de algum barco, um aviso sonoro é dado e o tráfego é fechado. Porém, um fato curioso aconteceu em 1952. Um ônibus teve a falta de sorte de entrar na ponte quando suas básculas estavam sendo levantadas. Albert Ganton, o motorista, percebendo que a pista à frente estava sumindo, acelerou seu ônibus, dando um salto de uma báscula para outra. Nenhum passageiro se feriu e sua recompensa foi de 10 libras, um total de R$ 73,50 hoje. Após passar pela London Bridge, caminhamos até a London Tower. Foi fundada em 1066, depois da conquista normanda da Inglaterra. O castelo foi utilizado como prisão de 1100 até 1952, apesar desta não ter sido sua função principal. Ela, inicialmente, foi usada como residência real, como um grande palácio. Como um todo, o complexo da Torre de Londres é composto por vários edifícios localizados dentro de muralhas com um fosso ao redor. Próximo, é possível vislumbrar o Turdy St. Mary Axe, ou popularmente conhecido como jerkin, pepino em inglês. É um arranha-céu comercial localizado no London City, principal distrito financeiro londrino. Foi inaugurado em 2004 e é um dos prédios mais emblemáticos de Londres, possuindo 180 metros de altura.
Utiliza sua estrutura cilíndrica para oferecer maior resistência às cargas de vento comuns em Londres. Então, pegamos os famosos ônibus de 2 andares e fomos até Piccadilly Circus. Depois fomos até o Palácio de Buckingham. A história do palácio nos traz ao início do século XVIII. Ele era conhecido como Buckingham House, uma casa particular construída para o Duque de Buckingham em 1703. Mais tarde, em 1761, o rei George III adquiriu a propriedade como uma residência particular para a rainha Charlotte e sua família. No entanto, foi a rainha Vitória, em 1837, quem realmente estabeleceu o Palácio de Buckingham como a residência oficial da monarquia britânica. Para distrair o povo, ela criou uma das tradições mais conhecidas, que é a Troca da Guarda, um espetáculo que atrai milhares de turistas todos os anos. Realmente foi uma pena o clima chuvoso durante nossa visita, mas, de qualquer maneira, pudemos observar uma cidade fascinante, repleta de história e cultura. Londres é, ao mesmo tempo, um reflexo de seu passado grandioso e um polo de modernidade, oferecendo a quem a visita uma imersão em séculos de cultura, tradição e progresso.